Bom dia, pessoal. É um grande prazer ter todos vocês aqui, embora a gente não possa se ver, mas estamos todos juntos nessa nova modalidade. O Museu de Ciências Nucleares, aqui do Departamento de Energia Nuclear, tem a alegria de organizar hoje uma palestra com o Dr. Jair Virginho. A palestra é sobre a pesquisa e inovação para a técnica do inseto no controle do vetor Aedes aegypti. O professor Jair Virginho, ele possui graduação em Engenharia Florestal pela Universidade Federal da Paraíba, é especialista em agronegócio pela Universidade do Vale do Acaraú, mestre em entomologia pela Universidade do Estado da Bahia e doutor em radioentomologia pelo SENA, Centro de Energia Nuclear na Agricultura, em São Paulo. Exerceu a função de secretário executivo de Agricultura do Estado de Pernambuco e de gerente-geral da Agência de Defesa Agropecuária de Pernambuco. É membro do Comitê de Direção Internacional do Grupo de Trabalho em Moscas das Frutas do Hemisfério Ocidental e atualmente é diretor-presidente da Biofábrica Moscamed Brasil. Ele trabalha com a técnica do inseto estéril no controle de moscas das frutas e Aedes aegypti e tem experiência com manejo integrado de pragas, defesas agropecuárias e gestão de planejamento. Como vocês veem, nós temos um expert no assunto, a qual eu quero agradecer muito a oportunidade de estar nos propiciando hoje um pouco de conhecimento sobre essa técnica fantástica que tem sido largamente utilizada tanto no país como em outros países. E, Jair, o palco é seu, por favor. Professora Helen Cury, antes de mais nada, meu muito obrigado pelo gentil convite que foi nos formulado para que a gente pudesse contribuir com o Museu de Ciências Naturais, de Ciências Nucleares, que tem aí tanto para socializar de informações. O meu bom dia a todos que estão nos acompanhando. Tenho notícias aí de que estão localizados em vários lugares do Brasil e fora do Brasil, inclusive já nos dando essa honra. O dia de hoje nós vamos apresentar a todos vocês um projeto que nós estamos desenvolvendo aqui na cidade do Recife, com apoio da Secretaria de Saúde, da Prefeitura da cidade do Recife e do Ministério da Saúde. Falando um pouco dessas nossas estratégias todas que nós temos com relação ao uso de energia nuclear, todo mundo fica perguntando, mas não é uma coisa perigosa? O que a energia nuclear pode aportar de inovação? O mundo tem trabalhado muito nessa direção de se buscar o uso pacífico da energia nuclear. Quando a gente fala de energia nuclear, todos sempre têm à mente da humanidade, que foi as bombas nucleares que foram detonadas no mundo. Mas energia nuclear não é só isso. Energia nuclear tem muito mais. A energia nuclear tem dado um contributo imenso à questão de tratamento de saúde de pessoas, em especial o tratamento do câncer. Essas aplicações nucleares, ela tem sido constantemente utilizada em benefício da população. Nós temos um outro uso muito importante da energia nuclear, que é a questão de geração de energia. O mundo inteiro tem se beneficiado dessas estratégias de energia nuclear. A técnica do inseto estéril é um desses usos pacíficos. A esterilização de material cirúrgico, tão importante em nossas vidas. A estratégia de tratamento quarentenário, tratamento pós-colheita para pragas, monitoramento ambiental, qualidade do ar, qualidade da água, qualidade do solo, enfim, tantos usos. O assunto é um tema tão importante que a Organização das Nações Unidas criou um organismo específico para trabalhar com energia nuclear, que é a Agência Internacional de Energia Atômica, cuja sede fica em Viena, na Áustria. E é de lá que eles coordenam todas as ações
dos países, dos Estados-membros que pertencem à Agência Internacional de Energia Atômica, cujo grande slogan, a expressão inglesa statement, a grande declaração de ação para o mundo é de que o uso de átomos para a paz. Dentro desse cenário surge esse projeto do Aedes Estéreo. Esse projeto ele é pioneiro no âmbito internacional. O mundo tem uma experiência muito grande com a utilização da técnica do inseto estéreo quando a gente aplica para outras pragas na agricultura, mas dentro para o controle do mosquito Aedes estéreo, da Aedes aegypti, desculpem, é pioneiro nisso. Isso dá para a gente uma responsabilidade muito grande. A Agência Internacional de Energia Atômica elegeu o projeto piloto que está sendo desenvolvido pela Moscamed como, juntamente com o México e com Cuba, um projeto pioneiro para que a gente possa aportar as inovações e propor alternativas para o mundo. Neste cenário, é importante que também vocês comecem a conhecer um pouco do que é a biologia do inseto, para que a gente tenha uma dimensão de como isso funciona. O mosquito ele tem duas fases que a gente conhece muito bem. Uma fase aérea, que é essa que vai desde a sua emergência, quando ele sai lá da pupa e vira um adulto, durante a sua fase de incômodo na gente, quando vai ali com o zumbido ali nos infernizando em busca de sangue. E tem uma fase depois da ovoposição que é muito interessante desse cenário, porque quem faz quem pica, quem necessita do sangue é a fêmea para poder desenvolver os ovos. Então ela vai e coloca os seus ovos na superfície da água, começando essa fase aquática do mosquito, que vai da evolução de larva até a pupa e recomeçando todo o ciclo novamente, né? Muitas vezes a gente fica perguntando, mas como é que a gente vai conseguir diferenciar? Porque a gente olha, não tem diferença se é muriçoca, se é mosquito, que mosquito de que espécie é, o que a gente chama. Então, aqui, basicamente, a gente tenta para que as pessoas, aqueles que são mais detalhistas, que estão com a vista muito boa e que conseguirem enxergar, existem algumas diferenças para a gente poder perceber, né? É muito importante, olha, o macho, os dois são malhadinhos, tem essa coloração preta e branca também em suas patas e em seu corpo, e o macho tem dois grandes bigodões, que eu diria que é a principal característica do mosquito. A fêmea tem uma tromba, uma probóscide mais alongada, que identifica facilmente também e o seu corpo é um corpo maior do que o do macho, né? Ela necessita do sangue para poder amadurecer os seus ovos, e é incrível, né? Porque muitas vezes esse mosquito vem e pica a gente não sente nada. O mosquito possui na sua saliva um conjunto de substâncias que é capaz de promover anestesia, que é evitar a coagulação do sangue para que facilite a sucção desse sangue. Enfim, eles têm uma estratégia aí muito, muito bem desenvolvida para que possa coletar da gente o nosso sangue e não nos incomodar, se é que a gente pode dizer que não existe esse incômodo. É muito importante que a gente também comece a perceber de que aqui a gente tem um costume de sempre falar da nossa muriçoca, que é essa espécie chamada Culex quinquefaciatus, do gênero Culex. A muriçoca ela tem um hábito noturno. Então, essa que incomoda a gente durante a noite é a muriçoca chamada Culex. E durante o dia, o hábito diurno é o nosso conhecido Aedes aegypti, também conhecido popularmente como mosquito da dengue. Para a gente começar a perceber da importância de que, quando a gente está durante o dia, a gente tem que ter um cuidado maior com o mosquito Aedes aegypti, e durante a noite é a muriçoca tradicional que todos nós já conhecemos em nossos lares e sabemos dessas dificuldades. E é muito interessante nessa festinha dos mosquitos aí, porque os rapazes ficam tomando só uma solução de sacarose,
em que os mosquitos encontram na natureza, com flores, nas plantas de uma forma geral, e as fêmeas é que precisam do sangue para poder fazer isso. Então, nesse processo, os machos não incomodam. E a estratégia da técnica do inseto estéreo é justamente trabalhar com os machos, com a liberação dos machos, evitando, inclusive, o desconforto da população. Para que a gente possa entender um pouco melhor sobre essa técnica chamada técnica do inseto estéreo, é uma técnica em que se utiliza a própria praga no seu controle. Por isso que ela é chamada de técnica autocida. E é chamada também de controle genético porque você utiliza a própria espécie da mesma família para o controle dela, né? Você faz inovações do ponto de vista genético, através de genética clássica, e a partir daí você vai promover essa diminuição dessa população ao longo do tempo. Esse simpático senhor que está aqui ao nosso lado, Eduardo Nippling, é o pai da tecnologia. Aí, no início do século passado, a década de 40, a década de 50, ele fez importantes pesquisas e, na época, ele utilizava um irradiador de raio-x para poder levar os insetos e esterilizar esses insetos. Ele percebeu que os insetos tinham essa possibilidade, e é muito interessante porque essa esterilização desses insetos se dá nos últimos estágios de maturação dos órgãos sexuais, que os insetos já estão praticamente desenvolvidos. É o que amadurece mais tarde. Então, você pode induzir uma esterilidade física neles e, com isso, você fazer com que esse inseto macho liberado copule com uma fêmea selvagem da natureza e, daí, não vai haver descendentes, porque, apesar de ter ovos, esses ovos não estão fecundados. Aquela expressão que a gente conhecia muito com a questão dos ovos da galinha, quando os ovos não estão galados. É mais ou menos o que acontece também. Então, com isso, você promove o controle dessa população, porque no espaço de tempo a tendência dessa população é diminuir. O Nippling fez um modelo matemático que ele dizia que em 5 gerações ele conseguiria, se não houvesse a questão de reinfestação, ele conseguiria eliminar a população de mosquito de uma determinada área. Mas como hoje a gente tem um trânsito tão intenso de pessoas circulando de um lado ao outro das cidades, é praticamente impossível a gente achar que não existe a reinfestação em bairros, nas casas, nas cidades onde a gente mora, não é? E foi muito interessante, porque observando toda essa tecnologia, o Nippling encontrou uma explicação bem simples para o que significa a técnica do inseto estéreo. Ele descreveu como sendo o controle da natalidade aplicada aos insetos. Isso seria a forma mais fácil da gente poder entender o que significa a técnica do inseto estéreo. Esse projeto que nós desenvolvemos em parceria com o Ministério da Saúde, com a Secretaria de Saúde da cidade do Recife e com a Agência Internacional de Energia Atômica, visa contribuir, sobretudo, para a consolidação dessa tecnologia para o controle do mosquito Aedes aegypti. Nós ficamos muito orgulhosos pela responsabilidade que a Moscamed Brasil tem nesse contexto. Nós obtivemos, pelos trabalhos que foram desenvolvidos na Moscamed, o reconhecimento de centro de colaboração da Agência Internacional de Energia Atômica para a implementação da técnica no inseto estéreo. Com muito orgulho, existem apenas 2 centros no mundo que tratam da mesma temática. Esse, que é aqui no Brasil, na Moscamed, e um outro que fica na Itália, na cidade de Bolonha, no Centro de Agricultura e Ambiente, em que ambos têm, inclusive, uma colaboração entre a gente para que a gente possa desenvolver isso. E esse nos dá uma responsabilidade muito grande, porque esse reconhecimento, esse selo de qualidade da agência internacional tem um prazo de validade. E se, porventura, nós não conseguimos manter esse mesmo padrão científico na produção que é feita aqui no país, seguramente nós perderíamos esse selo de qualidade e esse reconhecimento como centro de colaboração da Agência Internacional de Energia Atômica.
O projeto, para que a gente possa entender, ele tem etapas. Nós já vencemos aí 2 etapas, estamos na 3ª etapa dela. Para a gente poder começar com todo esse nosso trabalho em campo, a gente primeiro teria que conhecer como se comporta a população de mosquitos em campo, para que a gente tivesse a dimensão de que períodos, em que épocas do ano a população de mosquito era maior, era menor, conhecer uma linha de base do comportamento dessa população. A outra etapa é a produção desse mosquito em uma biofábrica, como é o nosso caso, uma produção que a gente chama de produção massal do mosquito, e depois promover o controle propriamente dito com a liberação dos mosquitos machos na natureza, dando aí a sequência desse nosso trabalho e concomitantemente com a etapa de esclarecimento público que a gente tem utilizado, inclusive aqui já a divulgação do nosso projeto amigo, em que está sendo desenvolvido aqui no Recife, nas áreas pilotos, Brasília Teimosa, Pina, Mangabeira, Macaxeira, em que a gente está realizando o monitoramento, conhecendo essas realidades e fazendo a liberação na área de Brasília Teimosa. Isso nos dá uma responsabilidade muito grande pelo compromisso que nós temos com as populações, com as comunidades, a necessidade de poder estar junto, de ser transparente com todas as ações que são desenvolvidas. Nós tivemos que submeter o nosso projeto a um comitê de ética que analisou todas as autorizações dadas pelas autoridades brasileiras para que isso pudesse ser desenvolvida, todo o suporte técnico-científico das instituições parceiras nossa, a exemplo do Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco. Nós contamos com parcerias muito sólidas de instituições com uma atuação muito intensa no Brasil e fora do Brasil. O Ministério da Saúde, pela responsabilidade e como o grande ente coordenador de todas as ações de saúde. É muito importante dizer que o Ministério da Saúde conduziu, em fevereiro de 2016, uma grande reunião com especialistas do Brasil e do mundo inteiro para discutir as principais tecnologias que tinha-se à disposição para o enfrentamento do vetor da dengue e das arboviroses, dengue, zika e chikungunya. Foi justamente naquela fase em que surgiu aquele grande boom do Zika vírus associado à microcefalia, explosões de casos de dengue no país, e a técnica do insetistério foi uma das tecnologias que foi aprovada pelo Ministério para que recebesse aí o suporte que nós conseguíssemos e seguir adiante com esse trabalho. E foi através de um convênio com o Ministério da Saúde, com a Secretaria de Saúde da cidade do Recife, que nos permitiu a implantação desse projeto e de levar adiante uma alternativa aqui no Recife. Nós estamos aí contando com o apoio da Secretaria, dos técnicos da Secretaria. O secretário Jair Corrêa tem, inclusive, colocado de que o Recife, durante algum tempo, foi o foco das preocupações, mas nós estamos também aportando soluções, querendo ser também o foco dessas soluções para a questão do controle do mosquito Aedes aegypti. Nós contamos com suporte internacional, como eu mencionei anteriormente, da Agência Internacional de Energia Atômica, através do Laboratório de Pragas e Insetos da agência, que fica no município de Seibesdorf, vizinho à Áustria. Eles têm com apoio laboratório, com especialistas, com equipamentos, com insumo, suporte técnico-científico. É muito importante também destacar a parceria da Fiocruz, e nominadamente aqui a Fiocruz Manaus, em que neste projeto nós utilizamos uma estratégia que tem sido amplamente trabalhada por eles e é através da orientação deles que nós temos utilizado, que se chama de estações disseminadoras de uma substância que se chama pidiproxifem, que tem sido utilizado em campo para uma pancada inicial dessa população de mosquitos em campo e que tem surtido um efeito muito grande nesse nosso trabalho. E
Não menos importante, o Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco, que tem nos auxiliado com todo o acompanhamento, toda a dosimetria de todos os processos de radiação do macho estéreo e nos dado um suporte técnico-científico no tocante à irradiação, uma orientação, discussão, elaboração de papers. E quero fazer aqui um agradecimento especial à professora Helen Cury e toda a equipe pela disponibilidade. Se não existisse a professora Helen Cury, o Departamento de Energia Nuclear e a colaboração do seu laboratório, o nosso projeto não teria o êxito que está tendo aqui nesse instante. O objetivo geral desse nosso projeto é aportar essa inovação tecnológica, mostrando que a técnica do inseto estéreo, integrada aos métodos tradicionais utilizados pela rede pública, de que, de fato, é uma arma, uma ferramenta a mais. E nesta fase, é muito importante a gente aqui dizer que não existe essa bala de prata. Essa é uma expressão que se utiliza internacionalmente para dizer que não é a última Coca-Cola do deserto, que ela sozinha não vai conseguir fazer nada. E assim é a técnica do inseto estéreo. A técnica do inseto estéreo é uma ferramenta a mais que vem se somar às outras já estabelecidas. Ninguém pode deixar de fazer a questão do controle cultural, evitar que fique garrafas, potes, pneus acumulando água nas suas casas, os vasos de planta não podem ter a água, não vem para substituir a vacina tem espaço, não vem para substituir as estações disseminadoras, não vem para substituir nenhuma outra tecnologia, ela vem se somar a essa caixinha de ferramentas em que as autoridades responsáveis pelo controle vão avaliar em que determinado momento tal tecnologia será mais eficiente. Por isso que a visão é efetivamente o manejo integrado do vetor. Você tem que analisar em cada instante qual seria a melhor ferramenta para que a gente pudesse obter o melhor êxito. A vantagem da técnica do inseto estéreo, porque ela é uma técnica ambientalmente segura, promove a redução do controle químico sem tantos incômodos. O mosquito ele não precisa de passaporte para identificar um bairro, uma jurisdição de uma prefeitura ou a jurisdição de um ou outro estado. Onde a fêmea estiver, esse macho que foi liberado a campo vai procurar essa fêmea, porque ele tem os mesmos hábitos que essas fêmeas, não? Ele sabe onde procurar as fêmeas. Do ponto de vista do detalhamento desse grande objetivo geral, nós temos aí 4 objetivos específicos. Se a gente não sabe o que se passa com essa flutuação populacional, dificilmente a gente vai saber avaliar os efeitos dessas tecnologias que estão sendo aportadas. Então, um dos objetivos específicos desse nosso projeto é implantar o monitoramento das populações, dos adultos e dos estágios imaturos do Aedes aegypti. Então, a gente tem armadilhas específicas para ovos e larvas e nós temos armadilhas específicas para adultos. No caso das armadilhas para ovos, são as chamadas ovitrampas. São esses potes pretos que ficam pendurados pelas casas, muitas pessoas já viram pelas escolas, e é muito importante que vocês tratem com muito carinho essas armadilhas, porque essas armadilhas servem como termômetro para a gente saber como está os níveis de infestação em cada uma dessas áreas. Elas estão lá com a paletinha e com a água. Então, não façam isso de vaso de lixo, não joguem nada dentro das armadilhas, não tirem as armadilhas do lugar, não mexam nas paletas, porque tudo isso é um termômetro e serve como uma referência muito grande. A gente tem um histórico de anos de monitoramento nas determinadas áreas onde essas armadilhas estão. Isso são informações importantíssimas nesse processo. Então, você que estuda, que viu na sua escola, que está na sua casa, uma dessas armadilhas, nos ajude a tratá-las com muito carinho, a receber os agentes de saúde, tanto da prefeitura quanto da Mosca Média, onde estão trabalhando, para que eles possam desenvolver o trabalho de acesso a eles. Eles estão devidamente identificados, com crachá, com as roupas, todos são conhecidos,
como eles frequentam semanalmente as residências, já se tornam pessoas até próximas do convívio diário com essas pessoas. Como nós estamos em um projeto desafiador, a Moscamed, tradicionalmente, os projetos até então irradiavam estágios imaturos. Nós estamos fazendo, inclusive, irradiação de adultos para facilitar esse trabalho. É um projeto inovador do ponto de vista tecnológico. Nós estamos estabelecendo também esses protocolos de criação massal. Nós temos também o objetivo de formar pessoas para que entendam como apoiar e esclarecer o uso da técnica do inseto estéreo nessas populações. É muito importante que a gente tenha um grupo de pessoas atuando nas escolas e nas residências com aquilo que a gente chama tanto de educação formal quanto de educação informal, que as lideranças comunitárias estejam devidamente esclarecidas, saibam do que se passa, que seja sempre informado. Então, a gente tem buscado colocar esses nossos banners, os folders, os cartazes. Temos distribuído isso em todas as comunidades, de maneira em que a população saiba do que se passa disso, né? E, em última análise, que é o grande objetivo do projeto, era, de fato, promover a supressão populacional desse vetor nessas áreas pilotos, onde nós estamos trabalhando com a liberação dos machos estéreis como uma estratégia do manejo integrado dos vetores. Nós temos uma estrutura de suporte muito grande, nós temos uma unidade de produção de mosquito com capacidade para produzir até 15 milhões de ovos por semana, o que nos dá mais de 4 milhões de machos estéreis por semana, de ovos, na realidade, e com uma produção aí significativa para atender a nossa demanda. Nós temos um laboratório de campo, CEMER, Centro de Emergência do Mosquito Estéreo, aqui na cidade do Recife. Nós temos um corpo técnico qualificado que tem dado suporte científico. Estamos trazendo a exemplo do que a Agência Internacional, do que a Moscamed, do que o Departamento de Energia Nuclear tem nos ofertado, do que a Comissão Nacional de Energia Nuclear tem também disponibilizado especialistas do melhor quilate para nos apoiar em todas essas ações. Para que a gente possa entender um pouco dessa infraestrutura, a gente monta aqui esse fluxograma para que vocês possam entender um pouco do que se passa, e é um resumo disso que eu tenho já explicado nesses últimos slides aqui para vocês. É muito importante a gente conhecer um pouco dessa nossa área onde nós estamos trabalhando. Brasília Teimosa hoje tem uma representação no cenário mundial muito grande. Pesquisadores do mundo inteiro estão vindo para cá, participando de discussões, conhecendo o que se passa. A nossa área, onde está sendo feita a liberação agora, neste momento, é a área de Brasília Teimosa, e aí se pergunta o porquê de se eleger Brasília Teimosa como sendo uma área piloto para se fazer a liberação. Em toda estratégia que se busca experimentar a eficiência de tecnologias, o sonho de consumo é você ter um ambiente em que ele esteja isolado, em que ele não tenha maiores comunicações físicas, para você poder analisar o impacto daquela sua proposição dentro desse cenário. Quando você imagina, nós temos aqui o mapa de Brasília Teimosa, à frente o mar, na retaguarda nós temos aqui o rio, que vem chegar Foz do Rio na junção com o mar. Então, nós temos aqui um cenário perfeito e uma grande avenida com fluxo intenso, Antônio de Góes aqui à frente deste triângulo de Brasília Teimosa, o que concede ao bairro de Brasília Teimosa um isolamento perfeito para se avaliar isso. O nível de organização comunitária de Brasília Teimosa é outro aspecto. A área de atuação com a presença de postos de saúde, são 2 postos de saúde da Prefeitura da cidade do Recife. Isso
estabelece uma conexão com os que já estão trabalhando em rede. A estratégia do mosquito estéreo é que seja uma ferramenta disponibilizada pela Prefeitura da cidade do Recife, através de sua Secretaria de Saúde, e nós temos que buscar uma referência para esse trabalho. Então, uma outra área com características similares está aqui o bairro do Pina. Então, o que se faz? Aqui nós adotamos todas as medidas de controle que a Prefeitura preconiza para o controle do mosquito Aedes aegypti, tanto em Brasília Teimosa quanto no Pina, só que em Brasília Teimosa nós agregamos a esta ferramenta de controle a técnica do inseto estéreo. Então, a diferença entre a população de mosquitos do bairro de Brasília Teimosa e do bairro do Pina é creditada à técnica do inseto estéreo. Por isso que a gente precisa de uma área tratada e de uma área controle neste cenário de um projeto piloto para a técnica do inseto estéreo. Outro bairro em que nós estamos, 2 outros bairros, também analisando, mas com estratégias diferentes, estação disseminadoras de piriproxifeno e não uso de estação disseminadoras, dispersão em um outro contexto, porque nós estamos aqui avaliando uma inserção, olha, o adensamento populacional em que os bairros, isso aqui é aquela região toda de Casa Amarela, próximo ao Morro de Nossa Senhora da Conceição, da Mangabeira e da Macaxeira, que a intervenção desses 2 bairros, propriamente dita, começarão a partir do 2º semestre do ano que vem. Aqui estão a distribuição, desculpem, a distribuição de armadilhas nos bairros de Brasília Teimosa e do Pina, com essa distribuição tanto das BGs, que são essas armadilhas aqui que sugam os mosquitos adultos para dentro, quanto essa que são os potinhos pretos pendurados com as paletas dentro dela com a água e que vão nos dizendo como é que está a evolução dessa população ao longo da semana. Então, essas armadilhas são visitadas nessas áreas semanalmente. Toda semana o nosso pessoal está em campo promovendo a coleta de informação dessas áreas. E como é que acontece essa produção desse mosquito, né? Que nós estamos com eles lá na nossa biofábrica, que fica no Vale do São Francisco, mais precisamente na divisa entre Petrolina e Juazeiro, e que nós produzimos esses adultos de lá, trazemos os adultos para a cidade do Recife, e lá no centro de emergência nós promovemos todo o processo de irradiação, de marcação desses mosquitos. Sim, porque esses mosquitos são marcados, a gente os pinta, eles são coloridos, porque essa diferença de cor é que vai nos permitir dizer que o mosquito que foi capturado na armadilha é o mosquito selvagem ou o mosquito que nós estamos liberando nessas áreas. O mosquito que nós criamos tem a expressão que se utiliza do ponto de vista científico, chama-se de background genético. A genética dele, ele é oriundo da comunidade de Brasília Teimosa para que nós não introduzíssemos nenhuma espécie nova ou nenhum background genético diferente do background que está dentro da comunidade. Então, nós tivemos um processo que se chama de colonização, a gente tira o mosquito selvagem da natureza, leva para o laboratório, promove uma colonização para que ele comece a se habituar a dietas artificiais, a um ambiente diferenciado do que é o da natureza, e conseguimos montar isso, e graças a Deus essa linhagem de mosquitos está funcionando perfeitamente. E a gente poderia dizer que a nossa produção trabalha em 2 grandes linhas. Uma é que é para montar uma colônia com machos e fêmeas, que fica restrito lá na biofábrica, ela não é liberada às fêmeas da natureza, e uma outra que a gente produz só machos para que a gente possa, de fato, fazer a liberação disso. Então, a gente cria, produz os ovos,
separa esses ovos, coloca esses ovos para eclodirem, os ovos vão para uma bandeja com água, com dieta, a partir daí viram as larvas, separa-se as larvas de fêmeas de machos, é muito importante, as fêmeas têm um tamanho maior do que os machos, então toda a separação disso é feita por tamanho, e isso nos dá a certeza e a necessidade que nós temos de nos preocupar de que nós não estamos fazendo liberação de fêmeas na natureza, e tão somente dos machos. Esses machos são, depois de separados, são irradiados para promover a esterilização, marcados e liberados na natureza. Aqui está uma visão geral para que vocês entendam e conheçam todo esse processo. Então, nós temos aqui a parte de produção, toda a criação, as gaiolas com os machos e as fêmeas. Aqui são oferecidos potes plásticos com água e com uma superfície para que as fêmeas possam fazer a sua ovoposição. Antes de copularem, o macho e a fêmea são alimentados com água com açúcar, uma solução de sacarose, e depois que eles copulam, não se alimentam mais os machos, se alimentam só as fêmeas para que elas possam ovopositar. Então, a gente tem aí uma alimentação artificial de sangue, a gente esquenta com as bolsinhas plásticas, coloca sobre gaiolas, a muriçoca pica essa bolsa plástica que está com o sangue aquecido numa temperatura próxima à temperatura do corpo humano, elas acham que estão picando algum animal e com isso elas se alimentam, vão fazer a ovoposição disso. Depois disso, esses mosquitos são enviados para a cidade do Recife, em geladeiras que estão aqui protegidas e mantendo a temperatura baixa, que é para diminuir essa mobilidade desses mosquitos. Depois disso, esses mosquitos são enviados lá para o Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco. Daí, nós voltamos para o processo de criação, vamos trabalhar no que seria uma estratégia de colocação desses mosquitos novamente em uma câmara fria para que eles adormeçam novamente e coloquemos nos dispositivos de liberação. E a liberação pode ser tanto aérea como terrestre, na utilização de drones. Em função de ventos fortes, em função de algumas dificuldades, nós estamos fazendo todo o processo de liberação terrestre, o que tem facilidade de campo. Então, do ponto de vista do controle populacional dos mosquitos, nós estamos aí analisando vários aspectos dessa relação custo-benefício. A técnica não tem que só ser eficiente do ponto de vista científico, ela também tem que ter viabilidade econômica para que as secretarias de saúde, o Ministério, os governos estaduais possam adotar essa tecnologia. Então, a gente também faz essa avaliação. A gente precisa estar sempre monitorando a relação entre o número de insetos que são liberados com a quantidade de insetos que são capturados. O Nippling, que é aquele senhor simpático que eu mostrei lá atrás na imagem anterior, ele diz que você tem que liberar numa proporção de 9 a 100 machos estéreis por cada macho selvagem, como uma estratégia. E é muito interessante porque ele diz que quando você começa a fazer a utilização de várias tecnologias, especialmente controle químico, que ao longo do tempo começa a perder eficiência, porque surge uma coisa que se chama de resistência. Os mosquitos passam a se acostumar com aquela molécula, com aquele ingrediente químico, e já não se abala tanto. E é justamente nesse instante em que os inseticidas começam a perder eficiência que a técnica do inseto estéril começa a mostrar o seu valor. Então, isso a gente está sempre acompanhando. É uma metodologia, como eu já falei, complementar para a redução da população selvagem e que se busca associar com outras tecnologias e, particularmente, neste caso, a questão das estações disseminadoras, que eu já falei para vocês há pouco. É muito importante que todas essas informações elas estejam subsidiadas por publicação científica. Tudo que nós temos desenvolvido nessas áreas
tem sido produzido com papers, a Fiocruz apresentando aqui os resultados dos papers para a justificativa e para a comprovação da eficácia das estações disseminadoras de piriproxifeno. É muito importante que a gente também saiba que a gente, em determinadas regiões, a gente vai fazer algumas estratégias que vão melhor se adequando. E aqui estão o estabelecimento dessas ilhas, que nós utilizamos chamar dessa forma, de estações disseminadoras, de forma que elas têm um raio de atuação em toda a área de atuação do nosso projeto em Brasília Temosa, com acompanhamento permanente e a supervisão de todo o pessoal da Fiocruz e da Secretaria de Saúde, responsável pela supervisão do nosso projeto. É muito importante também que a gente possa ser transparente com as comunidades, em que a gente possa conversar com as pessoas que habitam aquela área, apresentar o que significa o projeto. Início do ano, nós fizemos um trabalho de divulgação junto com as escolas, mas em função da pandemia da Covid-19, com a suspensão das aulas e com a redução das atividades, esse esclarecimento público ficou restrito às ações de distribuição de panfletos, de informação, via difusão de meios eletrônicos e, particularmente agora, com este webinário, este seminário via web, que o Museu de Ciências Nucleares nos permitiu de fazer também um esclarecimento público. Então, essa ação hoje aqui também faz parte das ações de esclarecimento público do projeto Mosquito Amigo, projeto Aedes Estéreo, que está sendo desenvolvido aqui na cidade do Recife. Para que a gente tenha ideia de como funciona esse trabalho de levantamento de dados entomológicos, com a utilização das armadilhas, que eu já coloquei para vocês, que são essas ovitrampas e as BGs, aqui vão dando uma ideia de como é que está a população de estágios imaturos, as ovitrampas, e essa aqui, BG, que dentro dela tem um ventilador invertido que promove uma sucção do mosquito. Então, o mosquito tem um voo muito leve. Quando ele passa na boca dessa armadilha, ele é sugado por esse exaustor invertido posto dentro dessas armadilhas. A área piloto, que eu já apresentei para vocês, né? Essa produção funcionando lá na Mosca Med, que é trazida de lá para cá, ela vai daqui para o CEMER, levado para o Departamento de Energia Nuclear para se promover a irradiação, retornando para a marcação e acondicionamento nos potes de liberação e a liberação propriamente dita dentro desses mosquitos nessas áreas. Aqui, fazendo uma simulação do que seria a utilização desses drones para a liberação desses mosquitos em nossa área, as atividades de esclarecimento público que estão sendo desenvolvidas, a gente vai mostrando às pessoas, batendo papo na comunidade, nas casas, nas escolas, utilizando rádios, utilizando televisão, muitas vezes levando um teste de uma gaiola com mosquitos machos que são liberados para que as pessoas coloquem a mão dentro e percebam que o macho não picam, né? Isso fazendo com que a comunidade possa ter as informações necessárias para que isso aconteça da melhor forma possível. Nós temos aí as contribuições que esse nosso projeto vai trazer, não só para Brasília Teimosa, não só para o Recife, não só para Pernambuco, não só para o Brasil, mas nós estamos servindo de modelo para a agência internacional aplicar isso em todos os outros países que são demandadores dessa tecnologia, para que eles possam conhecer a nossa experiência. Vejo que tem muita gente de universidades, professores, pesquisadores que estão conectados. A Mosca Med Brasil está lá no site www.moscamed.org.br. Contatem-nos, será uma alegria poder recebê-los e apresentar o nosso projeto e mostrar os resultados, né? É uma inovação tecnológica que nós estamos trazendo, por todas as características de segurança ambiental no uso dessa tecnologia.
pela contribuição social que nós podemos trazer ações com a redução de doenças e que significativamente vão nos aportar inovações. Do ponto de vista das conclusões, para que a gente possa também aproveitar o debate, nós temos aí um aperfeiçoamento do protocolo de criação, isso vai ser importantíssimo, implantar um sistemamento integrado às ações que já são desenvolvidas pela Secretaria de Saúde, por todo o ente que atua na área de saúde, que deseja também trabalhar nessa direção, a redução da população de mosquitos, inclusive associada com as estações disseminadoras de PPF. PPF, as estações disseminadoras, também chamadas de EADs, foi uma outra estratégia que também naquela reunião do Ministério da Saúde foi aprovada. Então, nós estamos somando essas duas estratégias, isso é muito importante para a gente. Essa necessidade da gente poder interagir com a comunidade, mostrando da importância disso e disponibilizar esta ferramenta como uma ferramenta integrada para o controle. É muito importante dizer que no nosso trabalho as pessoas fazem uma diferença enorme. Nós procuramos sempre estar próximo das comunidades e no bairro de Brasília Teimosa nós temos a nossa equipe integrada, são moradores da Brasília Teimosa, e este ano nós tivemos uma perda muito grande. O nosso querido Edson Tomás, mais conhecido como Tomás, uma figura queridíssima em Brasília Teimosa, ele era o nosso agente sanitário, veio a falecer decorrente de um acidente de moto, e nós temos por um dever de compromisso, de agradecimento, não só por ele, mas por todos os outros que trabalham conosco, o Valério, o Cássio, a Priscila, o João, toda a nossa equipe da Muscamed em Juazeiro, a Aline, a Jamile, a Verena, a Fernanda, a Bianca, todos que estão integrados nesse trabalho, o Lucas, enfim, todos, vou falar aqui não citando o nome de todos, mas na pessoa do nosso querido Tomás, que partiu de forma tão abrupta, tão brusca, nós queremos render a ele e dedicar a ele todo o êxito desse nosso trabalho frente à tecnologia do inseto estéreo aplicada na comunidade. A você, meu querido Tomás, o nosso agradecimento, sua dedicação, que a sua esposa e que os seus filhos se orgulhem do seu trabalho. Nosso muito obrigado. Nós não poderia fazer tudo achando que, isolados, sozinhos, faríamos alguma coisa. Somos frutos do trabalho coletivo de todas as instituições e de todos os envolvidos. Muito obrigado pela oportunidade. Com vocês para as perguntas. Muito obrigada, Jair. Foi excelente, excelente, principalmente que você mostrou desde o conhecimento básico, que nem todos nós sabemos, e que deu para compreender muito bem essa técnica, que é muito importante. Aqui tem uma fala, várias pessoas fazendo elogios, mas tem uma que eu queria só começar com ela, que eu vou falando de várias, a Maria Alice Varjal, dando os parabéns e dizendo que eles fazem algo semelhante em Fernando de Noronha, que é um trabalho também utilizando a técnica de inseto estéreo. Depois podem até entrar em contato, que é interessante, né? Então, temos aqui do professor Jair Bezerra, dando os parabéns, dizendo um trabalho interessante, e perguntando quais os resultados obtidos até o momento. Essa pergunta é de Lenove. Que resultados até o momento vocês já poderiam ir apresentando para a gente? Ou ainda é muito prematuro, porque ainda está na primeira fase? Qual a sua estratégia, professora Helen? Quer fazer um conjunto de perguntas ou a gente vai fazendo... Não, eu faço a pergunta, você responde, eu acho que fica mais fácil. Perfeito. Primeiro, agradecer a todos que estão aí participando dessa demonstração.
a dizer à professora Alice Vajal que nós somos admiradores do trabalho que a Fiocruz vem desenvolvendo, o trabalho que ela particularmente desenvolve é um trabalho exemplar, tem uma densidade incrível, é efetivamente essa mesma estratégia que a Fiocruz, o Ageu Magalhães, aqui na cidade do Recife, tem desenvolvido lá na ilha de Fernando de Noronha. Temos até o desejo muito grande, a gente sentou e conversamos sobre a possibilidade de interagirmos com a Ageu para desenvolver um trabalho numa área piloto na várzea que o Ageu Magalhães tem aqui na cidade do Recife, mas a pandemia nos atrapalhou enormemente nos nossos planos. Mas eu quero dizer à professora Alice Vajal que continua o nosso interesse de a gente poder interagir e parabenizar pelo trabalho que a Fiocruz tem desenvolvido aqui na cidade do Recife. Ao meu xará, o Jair Bezerra, e aos outros que perguntaram pela a questão dos resultados, nós estamos obtendo os resultados por etapas, não é? Então, o primeiro resultado que a gente usou e que foi e atingimos, que na estratégia que nós estamos utilizando para a integração com outras ferramentas, nós já conseguimos, com o uso das estações disseminadoras, uma redução de até 50% da população de mosquitos selvagens. Só para a gente ter ideia, nós começamos agora, a ideia era que as liberações tivessem começado em abril, mas imagine, abril foi justamente o período do lockdown, então tivemos que suspender as atividades de liberação por recomendação das autoridades sanitárias e nós retomamos as liberações agora em outubro. Os resultados preliminares já nos deixam aí animados, mas ainda são muito incipientes. Falar que houve redução de 35%, isso não significa absolutamente nada ainda, porque eu preciso de uma consolidação dessa liberação. Quando se trabalha com liberações, existe uma estratégia de uma liberação que se faz semanalmente, uma liberação inundativa. Então, eu faço essas liberações semanais e vou avaliando ao longo do tempo qual que é o comportamento. Por isso, essa necessidade de se trabalhar nisso. As experiências que nós temos no caso de outras pragas, dá percentuais em torno de 70%, 75%, que é o que a gente quer ver na comunidade em Brasília Teimosa. Como nós estamos levando em consideração diversas estratégias de transporte, estratégias de liberação, uma área, os ventos, há momentos na região que chega a ultrapassar 13 nós. Então, são ventos muito fortes para que você possa também ter o efeito disso sobre a dispersão, quando se trabalha com dispersão aérea. Então, nós estamos analisando um conjunto de fatores que, oxalá, nós possamos dar os resultados em breve à comunidade. Estamos recebendo, na semana que vem, a visita do Ministério da Saúde, que vai conhecer em loco as atuações, discutindo com eles as estratégias. Em função dessa pandemia, inclusive solicitamos que fosse prorrogado por igual período da pandemia, para que a gente pudesse ter esse tempo de melhor dar essas respostas a todos, inclusive com publicação científica, porque o mundo inteiro está esperando esses resultados. Jair, tem uma outra pergunta aqui, a pessoa querendo saber se existe data para a ampliação da liberação do mosquito em outros bairros de Recife. Essa é uma pergunta que tem sido feita para a gente com uma frequência muito grande, né? Então, nessa fase que nós estamos agora, é absolutamente na fase piloto do nosso projeto. Consolidada todas essas informações e com a ferramenta já internalizada, a caixa de ferramentas da Secretaria Municipal de Saúde, a gente, com certeza, já começaria a discutir isso, bem como com o próprio Ministério da Saúde e as secretarias de saúde estaduais dos diversos estados. Nós temos estratégias para trabalhar em parceria com o CDTN, em Belo Horizonte, nós temos estratégias já iniciadas, as discussões para trabalhar em parceria
com outros municípios aqui no estado de Pernambuco, mas nós temos que aguardar esses instantes, essa conclusão desses estudos pilotos, e, a partir daí, a gente definir um cronograma de expansão desse projeto sob a coordenação do Ministério da Saúde. Muito bem, Jair. Tem uma outra pergunta aqui. Se em Brasília Teimosa havia uma infestação maior de mosquitos, e se, além dos que vocês estão colocando, se houve também aqui, gostaria de saber se concomitantemente as disseminadoras estavam acontecendo liberação de mosquitos, e se a infestação em Brasília Teimosa era muito elevada. Muito boa a pergunta, para a gente poder esclarecer alguns aspectos. O importante da tecnologia é que, quando você vai analisar a situação de campo, esteja presente o mosquito, aquela espécie do Aedes aegypti, e, obviamente, que também haja o registro da ocorrência de casos das arboviroses, para que você possa ter a certeza de que o histórico da Prefeitura da cidade do Recife, da Secretaria da Saúde. A Secretaria de Saúde tem um histórico de acompanhamento dessas ovitrampas muito bom, histórico que atravessa anos, então você tem um volume de informação muito grande, e que nós precisamos saber que existe a presença, que existe um nível de infestação, e que, quando eu comparo com a área controle para saber o nível, as duas têm a mesma densidade populacional. Eu não preciso ter uma área de super explosão da população de mosquitos, mas acreditem-me, a população reclama muito do volume de mosquitos naquela área. Só para efeito de curiosidade aqui, quando nós começamos o baseline, em uma de nossas armadilhas, nós chegamos a capturar, em 3 dias, mais de 1.000 mosquitos em uma única residência. Imagine o volume que se tem numa área dessa. Então, o mosquito, ele adora, primeiro, lugares quentes, onde tem abundância de água. Existe, inclusive, aí eu vou falar um pouco mais de forma científica, uma outra espécie lá, que é um mosquitinho chamado Teniorrhynchus, da família, que adora a aguinha salgada, e ali está à beira-mar. Ele é praieiro, ele é surfista, ele gosta de estar ali se relacionando, e a picada dele é muito dolorida. Então, quando é um pretinho ali, a população começava, olha, tem um mosquitinho, um pretinho, que de vez em quando dá uma picada aqui que é dolorida. Quando a gente foi para as armadilhas, identificando para a gente. Então, esse baseline mostra que nós temos que ter a mesma densidade populacional na área tratada e na área controle, definir quais são as espécies que estão lá na área e saber se existe a ocorrência das arboviroses, que são as doenças transmitidas por esses vírus que são chamados de arbovírus. E aí são os vírus que são transmitidos por artrópodes, os mosquitos, por isso que são chamados de arbovírus, e essas doenças são chamadas de arboviroses. Muito bem. Aqui, a professora Edivane, lá do Departamento de Energia Nuclear, ela coloca que ela já vem também trabalhando nisso, junto com a Fiocruz, já orientou estudantes, e eu posso dizer que eu, Helen, coordenadora do laboratório Gamma Lab, que é um laboratório multiusuários, que a gente montou com o auxílio da FINEP, fico feliz de que a gente está podendo irradiar para a Fiocruz, para a Moscamed, para pesquisadores do próprio departamento e vários outros, mas em especial nesse tema, que é nova e que contribui para o controle de pragas, né, de mosquitos, né? Então, o Edivane também relata que já vem participando disso e que está orientando estudantes de doutorado. Perfeito. Nós temos uma pergunta aqui, se essa mutação causada no Aedes aegypti tem algum potencial de dano nos seus predadores. Na verdade, não ocorre mutação, ocorre esterilização. Mas, Jair, por favor. Muito importante a pergunta, porque ela suscita assim, questionamentos mil quando não se utilizam. Eu queria, inclusive, aqui fazer um registro de que, em escala de laboratório, várias experiências estão sendo acompanhadas no mundo. O diferencial dessa nossa tecnologia é o desafio de se colocar em rede, a gente entrar no sistema público de saúde
e colocar essa ferramenta disponibilizada para o serviço público de saúde. Muda um pouco da lógica, muda o tamanho. Nós começamos a falar de milhões de insetos que estão sendo liberados, a logística é outra, a dimensão é outra, e esse é um desafio desse salto de qualidade. Mas são inúmeros pesquisadores no Brasil. A Fiocruz tem uma outra tecnologia também, o mosquito infectado com Wolbachia, que também tem tido, merece o nosso comentário pela responsabilidade, pela densidade. A Fiocruz é referência no Brasil no tocante à saúde pública, não é? E temos também esse respeito pelo trabalho. Obviamente, com todos os outros laboratórios, a Universidade de São Paulo também tem trabalhado isso, em todas as outras áreas que tem atuado também com isso. O que acontece na estratégia, como eu falei durante a minha apresentação, a última fase de amadurecimento do mosquito são os órgãos sexuais. E é nessa fase em que se faz uma irradiação, e aí o estudo era também, a gente já fez esses estudos, para comprovar qual a dose que induz essa esterilidade dos mosquitos, que danifica, que atrofia esse órgão sexual dos mosquitos, de maneira em que os espermatozoides produzidos por esses mosquitos não sejam mais viáveis. Então, não existe nenhuma mutação, não se trata de um organismo geneticamente modificado. Então, se porventura um sapo ou um pássaro comer um mosquito, a constituição do ponto de vista de componentes, de elementos químicos de um mosquito irradiado é absolutamente a mesma de um mosquito não irradiado. E é muito importante de que o mosquito irradiado não é radioativo, porque muitas vezes se dá essa impressão também que alguém que recebeu uma irradiação vai se tornar radioativo e vai transmitir, vai contaminar todo mundo por aí. Não é assim que acontece. Tem uma outra pergunta, se o laboratório consegue mensurar a redução de custos do sistema público durante a aplicação deste protocolo. Você teria uma ideia, Jair? Pergunta crucial para os tomadores de decisão. A Moscamed Brasil, ela teve a felicidade agora de participar de uma chamada internacional promovida pela Organização Mundial de Saúde. Eles abriram um edital no mundo e pedindo que os grupos de pesquisa existentes no mundo pudessem se organizar em consórcios para discutir uma avaliação mais aprofundada da tecnologia, inclusive porque nós temos que reconhecer que a nossa abordagem, nós avaliamos o efeito da tecnologia sobre a população dos mosquitos. A Organização Mundial de Saúde quer também saber o resultado do efeito sobre a transmissão das arboviroses, do ponto de vista epidemiológico. E, seguramente, os tomadores de decisão também querem essa avaliação do ponto de vista entomológico, epidemiológico e uma avaliação em outro projeto que nós tivemos no estado da Bahia, o quanto o sistema público de saúde economizava com pessoas que contraíram dengue, zika e chikungunya, que perderam tempo de trabalho, quanto custou para o serviço público, quanto custou para os empregadores. Somando tudo isso, é uma fábula o que representa do ponto de vista... Porque, muitas vezes, quando a gente simplesmente compara o custo de uma tecnologia com o custo de uma outra tecnologia, a gente não avalia a dimensão econômica. A ideia nossa, inclusive, é, em seguida, com o apoio da USP, aplicar um modelo chamado ABC, Análise Benefício-Custo, para saber quanto real aplicado na área de saúde ou nessas tecnologias evitaria de gastos do sistema público de saúde por não trabalho, por internações hospitalares, por indenizações, por invalidez, porque pessoas com a chikungunya podem ficar anos com os efeitos nisso. Mas esse resultado ainda não está quantificado a ponto de ser publicado e dar um valor exato. Muito obrigada. Gente, tem muitas perguntas, muitos elogios, Jair, várias pessoas dando os parabéns. Como já passamos de 1 hora, eu vou encerrar.
Eu vou pedir a todos que abram seu microfone e vamos dar uma salva de palmas ao Dr. Jair pela excelente palestra e pela oportunidade que nos deu de conhecer um pouco mais desse projeto tão bonito. Então, vocês podem liberar, Vinícius, libera o microfone deles para que a gente possa dar uma salva de palmas real, porque nesse mundo virtual temos que colocar algo real. Só para... Muito obrigado aqui. Só para você ter ideia da demissão. Muito obrigado a todos. Eu quero dizer que vai estar disponibilizado, nós gravamos, vai estar no YouTube, no site do museu e de Ciências Nucleares, e todos poderão ter acesso. Helen, me permita só mandar aqui um saludo especial a nosso amigo de México, que está no aí, o Roberto Clada e a Kenia Valdez. Então, o México está presente também no nosso webinário, chegando longe o trabalho do Museu de Ciências Nucleares. Muito bem. Para vocês. Parabéns, Jair. Muitas felicidades. Graças por sua participação. Muito obrigado. Obrigada. Bom, então agradeço a todos e vamos organizar mais palestras desse tipo. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.